Olha que organização, as garrafinhas, os chinelinhos e ó. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Arlindo Baião Júnior e hoje vamos falar da nossa 7ª aula de judô na escola, começando do zero, tá bom? Hoje minha garganta tá um pouquinho ruim, o tempo aqui tá muito seco, tá? E eu também estou testando esse microfone novo para ver se o áudio sai um pouco mais limpo para vocês. Limpo por quê? Porque às vezes passa moto aqui do lado, caminhão, alguns pássaros e esse barulho às vezes aparece no áudio. Então eu vou fazer esse teste hoje com esse microfone para ver se o áudio fica melhor para vocês, tudo bem? Bom pessoal, na nossa 7ª aula, qual que foi o nosso objetivo nessa aula? De começar a ambientalizar os alunos com os amortecimentos e também realizar algumas atividades de equilíbrio. Nas aulas anteriores, vocês viram que nós realizamos atividades de desequilíbrio, que é o ato de eu desequilibrar o meu colega, fazer meu colega perder o equilíbrio. Nessa aula específica, nós vamos começar a introduzir atividades para estimular o equilíbrio dos alunos, então fazer com que eles consigam se equilibrar sozinhos, tá bom? Bom, vamos falar como foi nossa aula em si. A primeira atividade, como sempre, eu levo os alunos para fora do tatame, faço todos cumprimentarem para entrar no tatame. Mas não é para estão dançando, o tchan. Posição, pessoal, postura. Cumprimentou. Aê, pessoal. Outra coisa que nós já estamos fazendo é a formação de joelhos. Então, todo mundo na posição de joelho, na posição de 6A, que é uma posição que a gente utiliza tradicionalmente no judô, e faz o cumprimento. Até aí tudo tranquilo, os alunos estão se ambientalizando com isso, estão aprendendo, e até aí tudo bem. A primeira coisa que a gente fez foi relembrar as palavras em japonês que a gente já aprendeu até agora. Então falamos os numerais até 10, agura, hajime, mate, kuzushi, kumikata, enfim, nós relembramos todas as palavras aprendidas até agora e também a tradução dessas palavras, tá? Para os alunos memorizarem cada vez mais. E a palavra nova do dia foi ukemi. Ukemi, que são as técnicas de amortecimento. Então, a gente sabe que no judô existem os tipos de ukemi, então o shirokemi, o zenpokaiten ukemi, que varia de acordo com o tipo de amortecimento, mas para essa aula eu ensinei apenas o ukemi, que é o amortecimento em si. Conforme eu for ensinando os amortecimentos para as crianças, a ideia é que eu, a cada amortecimento, mostre como se fala o nome daquele amortecimento específico, tá bom? Na nossa primeira atividade prática, nós fizemos a travessia dos animais, que é aquela atividade que eu separo os alunos em 2 grupos e peço para que eles atravessem o tatame imitando certos animais. Eu escolhi animais que façam com que os alunos se desloquem no solo, então cobra, caranguejo, jacaré, enfim, animais que os alunos se desloquem no solo, e também incrementei o saci, que é para que eles atravessassem o tatame num pé só. Qual que é a ideia do saci? A ideia do saci é justamente a gente já começar a estimular o nosso aluno a se equilibrar num pé só. Por que se equilibrar num pé só? Porque nas técnicas que eles vão aprender posteriormente, o sotogari, ou tigari, kosotogaki, enfim, as técnicas de projeção do judô, nessas primeiras eles vão fazer com o pé só no chão. Então um pé tem que estar apoiado no chão, enquanto o outro realiza o movimento, a técnica para conseguir derrubar o coleguinho, o adversário. Então se o aluno não consegue ficar parado, sozinho, sem precisar derrubar ninguém num pé só, dificilmente ele vai conseguir fazer isso no colega dele. Por isso, essa atividade do saci foi justamente já para começar a estimular os alunos a equilibrar-se. Também realizei o desafio, que era atravessar o tatame fazendo cambalhota. Na última aula a gente teve cambalhota, então essa aula foi um teste para ver quais alunos já aprenderam a fazer a cambalhota, quais ainda estão apoiando a cabeça no chão. E também realizamos a estrela, que nada mais é do que um equilíbrio com parada de mão. Lembrando que ele não faz parte do judô em si, porém é importante para o desenvolvimento global das crianças, então estou inserindo nas aulas. Após isso, a gente fez a atividade preferida das crianças até aqui. Se não tivesse atividade da briga, os alunos se revoltam, que é o pega-pega-bruxa. Essa atividade não pode faltar nas aulas de judô. Os alunos pedem, eles querem fazer, eles querem estar lá. E novamente, eu passei a atividade do pega-pega-bruxa, sendo quem se transformar em árvore
deve ficar em pé, enquanto para libertá-lo, o aluno deve passar por baixo das pernas, tá? Essa atividade foi bem tranquila. Na última aula eu comentei com vocês que existiram 2 alunos que se recusaram a fazer atividade como pegadores. Ah, não quero fazer, eu passei para o outro aluno, na verdade uma aluna, ela, professor, também não quero fazer porque eu não gosto. Eu tinha deixado eles de fora para eles aprenderem que no judô não se faz só o que você gosta. Nessa aula eu chamei os 2 para serem pegadores ao mesmo tempo, e os 2 fizeram atividade, foram super bem na atividade. Então deu para ver que aquela estratégia educativa que eu utilizei na última aula, de deixar os alunos fora algumas rodadas e verem os alunos, os amigos, né, se divertindo e brincando enquanto eles estavam de fora, porque eles não quiseram participar, funcionou, foram super bem na aula, assim, não deram trabalho nenhum, participaram de tudo e foram pegadores, inclusive, tá? Já falando sobre isso, nessa aula eu escolhi 2 alunos para serem pegadores ao mesmo tempo, uma estratégia que eu não havia utilizado nas aulas anteriores, para a atividade ficar mais dinâmica. Agora que os alunos já entendem o pega-pega-bruxa, já fazem, se todo mundo já conhece, já domina essa atividade, a gente consegue deixar ela um pouco mais complexa, tá? Então essa já foi uma adaptação que eu fiz para a atividade em si ficar mais complexa, mais dinâmica. 2 pegadores ao mesmo tempo. Por fim, pessoal, nós fizemos novamente a cambalhota, tá? Então peguei todos os alunos e fizemos a cambalhota no colchão. Fizemos a cambalhota também sem o colchão, então já preparando os alunos para rolar no tatame em si, sem medo. Alguns alunos ainda ficaram com um certo receio, falaram, professor, tô com medo, professor, não quero fazer. Então eu deixei esses alunos, não tem problema, pode ficar ali, assiste os coleguinhas fazendo. Se você se sentir à vontade, vem fazer, tá bom? Respeitei a vontade dos alunos nesse caso, porque às vezes o aluno já está com medo. Se você força o aluno a fazer, nesse caso que é medo que ele está sentindo, ele pode se sentir muito constrangido e desconfortável. Naquele caso anterior, o aluno não queria fazer porque ele não gostava, porque ele não queria. Não tinha nada a ver com medo. Esse tipo de comportamento a gente tem que cortar pela raiz. Agora o aluno está com medo, a gente dá um tempinho para ele ver os coleguinhas fazendo, ver que ninguém está com medo. E aí durante a atividade eu fui chamando eles, quer tentar agora? Quer tentar fazer agora? E esses alunos, a partir de um certo momento da atividade, toparam fazer e testaram algumas vezes e no final acabaram perdendo o medo, tá bom? Então, se um dia você for dar aula, os alunos estiverem com medo, evita de ser ferro e fogo nesse momento. Dá um tempinho para o aluno descansar, assistir a atividade, que aos pouquinhos ele vai se inserindo, tá bom? Após os alunos fazerem a atividade da cambalhota sem colchões, então eles fizeram já diretamente no tatame, do jeito que é para ser, nós realizamos a cambalhota batendo os braços no chão, que já é um tipo de amortecimento, já é um princípio do amortecimento, né, que posteriormente será o Zenpo Kaiten Okemi. Então eu mostrei para eles que para amortecer a queda, eles devem bater o braço no chão sempre que eles rolam. E nós fizemos a cambalhota rolando e batendo o braço no chão. Os alunos em geral ainda não estão adaptados e acostumados a fazerem essa batida de braço no chão. Então poucos conseguiram realmente fazer a cambalhota e bater o braço no tempo certo. Mas isso também é uma coisa que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, então não tem pressa. A ideia é que os alunos já comecem a se ambientalizar, a rolar no chão e ao final desse rolamento bater o braço no chão. Posteriormente, esse rolamento se tornará um amortecimento que a gente conhece como Zenpo Kaiten Okemi, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a minha análise dessa aula específica. Pessoal, quando a gente vai dar aula para criança, é normal que algumas particularidades aconteçam. Por exemplo, às vezes uma criança ela tromba com a outra e começa a chorar. Às vezes alguma criança ela quer beber água no meio da atividade. Enfim, alguns casos específicos como esses acontecem. E você que está dando aula, se você está dando aula para o grupo e você deixa o grupo de lado para atender uma criança sozinha, você normalmente perde o controle do grupo, principalmente se é um grupo grande e de crianças muito novas, tá? E dentro das aulas tem ocorrido algumas particularidades, o que são normais. Alguma criança quer beber água, alguma criança quer ir no banheiro, alguma criança quer tirar a jaquetinha porque ficou com calor. E eu sozinho não consigo atender essas crianças sem perder o controle no grupo. E o que tem ocorrido? As professoras que dão aula para essas turmas têm ficado ali ao lado do tatame acompanhando as aulas. E esses casos específicos, então o aluno quer
trocar de roupa, um aluno trombou, tá meio chororô, tá meio assustado, quer ficar um pouquinho sozinho, essas professoras têm dado todo o suporte durante esses casos específicos. Então, apesar delas não estarem participando da aula em si, não estarem na aula em si, como professoras auxiliares de judô, elas estão ficando ali fora como professoras suportes da aula de judô. Então, todos esses casos elas têm auxiliado e isso tem facilitado muito o trabalho, principalmente dentro dessas particularidades que tem acontecido. Então, parabéns para as professoras pelo excelente trabalho e muito obrigado pelo apoio dentro das aulas. Teve o caso de um aluno também, que é novo na escola e ele também é bem jovem, tem cerca de 4 anos. E ele ainda está se adaptando a estar na escola. Então, dentro da aula, do nada, ele começava a chorar. E eu ia ali perguntar para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim, é que eu quero ver meu pai, eu tô com saudade do meu pai, ele vai vir me buscar. Então, do nada, esse aluno começava a chorar. E qual que foi a estratégia que eu utilizei para que ele saísse dessa situação? Eu distraía ele. Mas ó, a gente vai fazer uma atividade de cambalhota. Você gosta de cambalhota? Olha, eu gosto. Então vem, você vai ser o primeiro da fila. Então, do nada ele parava de chorar e começava a fazer a aula. E durante a aula ele começou a chorar sozinho umas 3 ou 4 vezes. E todas as vezes eu consegui distraí-lo a ponto dele fazer a aula e esquecer um pouquinho que tá dentro da escola, que tá com saudade do pai. E foi tudo bem com esse aluno dentro da aula. Porém, tem um aluno na aula que ele tem TEA, né? Quem não conhece o TEA, transtorno do espectro autista. E esse aluno, ele tá tendo muita dificuldade, não de aprender, mas de se comportar na aula. Ele não para quieto, ele é disperso, ele incomoda os coleguinhas, se ele fica do lado, ele fica cutucando os coleguinhas. E eu tô reparando que os próprios coleguinhas dele se sentem incomodados ao lado dele. Não por ele ter TEA, mas porque ele incomoda os coleguinhas, ele fica cutucando, ele fica batendo, assopra a cara do coleguinha. Esse aluno dentro da aula de judô, ele tem se comportado muito mal. Quando eu passo uma atividade, ele faz totalmente disperso. Quando é para estar todo mundo sentado, ele não está sentado. Enfim, e nesse aluno eu tenho sido um pouco mais rígido com ele para ver se ele consegue acompanhar o grupo. Então deixei ele fora de algumas atividades e no final da aula até tirei ele da aula, porque ele não estava fazendo nada da aula, só estava bagunçando, incomodando os coleguinhas, enfim, não estava fazendo nada que agregasse a aula em si, só atrapalhando. Esse aluno específico, eu vou pegar o diagnóstico dele com a diretora, vou ler o diagnóstico dele completo para tentar entender melhor o que está acontecendo com ele e tentar pensar numa estratégia específica para o caso dele, para que ele consiga fazer o judô. Porque se continuar nesse ritmo que está, do jeito que ele está disperso, está bagunçando, a tendência é que ele ou abandone o judô ou que ele seja expulso do judô. E eu não quero que ele seja expulso e nem que ele abandone, eu quero que ele continue, porém dentro das nossas regras do grupo. Assim como qualquer lugar da sociedade, se você está na sua casa, você tem que respeitar seu pai, sua mãe. Se você está no seu emprego, tem seu chefe, tem seu superior. Dentro do judô também existe hierarquia, tem seus colegas, tem o professor, tem a professora que está lá de suporte, tem a diretora. E esse aluno ele tem que aprender a entrar dentro da regra do grupo, para que ele consiga fazer. Isso vai ser importante não só para o judô, mas para a vida dele. Então vou tentar ajudar esse aluno, vou ler o diagnóstico dele e tentar pensar em alguma estratégia específica que se adeque dentro da especificidade do diagnóstico dele, tá? E esse é um caso bem específico, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa 7ª aula. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, procure aí os vídeos anteriores da nossa primeira aula, segunda, terceira. Se você gostou, dê like, compartilhe, comente, que a gente vai conversando aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.